Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E na gravação de hoje eu tenho uma convidada especial, uma amiga nova, chegou na minha vida há pouco tempo, mas que eu já sou fã número 1 dela. E ela veio para contar uma história incrível, a sua própria história. Eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Ângela Alves. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu conheço um pouco da sua história e esse convite aqui eu sei que vai inspirar muitas pessoas, mas desde já eu te agradeço. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito emocionada de estar aqui, porque quando a gente conta a nossa história, a gente fica revivendo alguns pontos, assim. Estou muito contente em poder contribuir de alguma forma aqui com o seu podcast. E por que não, né, contar a nossa história para o mundo? Afinal de contas, é assim que a gente inspira pessoas e é inspirado por elas também. Com certeza. As pessoas veem uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida, uma advogada renomada, uma escritora, está numa direção de uma ONG com um trabalho social incrível, mas as pessoas não sabem, até chegar nesse dia, né, nesse rosto lindo, o que é que vem. Tem uma história inteira. Mas me fala um pouquinho. Onde você nasceu? Como começou a sua história? Eu sempre me apresento, né, quando eu vou para palestras e tal, eu sempre digo que eu sou a filha da Dona Lúcia e do seu Severino, uma mulher que ganhou a vida fazendo faxina e um homem que ganhou a vida lavando carros e que, infelizmente, já não se lembra mais de mim porque ele teve demência e isso pegou muito na nossa família, assim. O fato, né, da nossa história ser apagado na memória do meu pai, assim, é bem triste e nos leva também a refletir, né, se tudo aquilo que a gente fez até aqui poderia ter sido diferente, que foi uma das coisas que a gente ficou falando ali. Sim. Mas eu sou uma das filhas, né? Eu sou a filha mais velha atualmente, mas nós somos de uma família bem grande, nós éramos 7. E eu conto no meu livro como é que aconteceu tudo isso. E hoje nós somos quatro mulheres. 4 mulheres que, de fato, honram a sua família e que acreditam na transformação. Nós acreditamos na transformação. É incrível. O seu pai não está vivo ainda, né? Ele Tá tem um vivo. problema de demência, não tem mais registro da história, mas está vivo. É bom você ter a presença por perto e deve ser uma pessoa que inspirou muito, né? A alegria veio dele. Mas me fala uma coisa, nascida na periferia de São Paulo, na Zona Sul. Eu fui para a periferia muito jovem. Então, eu nasci numa região nobre de São Paulo. E meus pais se casaram nessa região, eles se conheceram ali. Depois, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, eu fui para a periferia da Zona Sul, que foi onde eu me criei, onde eu tenho todas as minhas referências familiares, tudo aquilo que você possa imaginar aí de brincar na rua, de se divertir, de estar com os irmãos, de estar com a família, são dentro da periferia, num bairro chamado Jardim Nakamura, que é muito próximo de uma represa. Tem uma represa ali. Famosa, represa do Guarapiranga, isso. né? Quem não conhece? E olha, a gente já aprontou muito por lá, porque a gente gostava muito de passear no verão, então, meu Deus, a gente deu muito trabalho para os nossos pais. Meus pais trabalhavam, né, e nós, os irmãos, a gente que cuidava um dos outros ali, a gente que se cuidava. Então, até as 5 horas da tarde, a gente tinha liberdade para fazer, abre aspas, quase tudo. Que bacana, essa liberdade, né, de brincar na rua e crescer, né? Bons tempos. Mas me fala uma coisa, ser advogada. Eu sonhei desde menina, sempre foi o meu sonho, então eu fui lá, estudei, tudo foi um caminho feliz? Ai. Bom, ser advogada passa pela história do meu pai. Eu só descobri isso quando ele ficou doente. Quando me perguntaram por que eu queria ser advogada, né? De onde saiu o sonho de ser advogada? E a advocacia é a minha segunda formação. A minha primeira formação é administração de empresas, por conta de uma grande oportunidade que eu tive no meu emprego. Mas ser advogada, ele surgiu por conta do meu pai. E aí quando eu fui revisitar minha memória, eu descobri, quando eu tinha ali mais ou menos uns 10 anos de idade, um advogado bem sucedido ali na região do Campo Belo, sempre abastecia no posto que meu pai lavava os carros e abastecia. E ele um dia falou assim que meu pai poderia me levar lá. Filha, né? A primeira filha, aquela história de contar toda a minha história e tal. Ele falou, não, um dia leva a sua filha lá, Severino. E eu fui. E eu me lembro dos olhos do meu pai naquele lugar, então do respeito que aquele advogado tratou meu pai. E por conta disso, eu decidi ser advogada, mas eu só descobri depois já, porque quando a gente foi revisitar essas memórias com meu pai, daí eu pensando de onde surgiu essa ideia, e eu voltei na minha infância e me lembrei desse dia. Então, eu decidi ser advogada em razão disso. Meu E pai ficou uma que me inspirou. sementinha ali, né? Total, uma semente de respeito, de amor. É incrível como, né, a gente não tem ideia do impacto que a gente pode causar na vida de uma pessoa só porque a gente trata uma pessoa com respeito. Sim. Então, meu pai foi tratado com respeito,
com consideração num determinado momento e gerou no meu coração esse desejo de ser advogada, que eu adoro. É uma profissão que eu amo, é uma profissão assim que eu nasci para ser advogada. Eu gosto muito. Tá na alma, nasceu para ser isso. advogada, né? Eu adoro. Mas me fala uma coisa, Ângela, e dessa família grande, todo mundo também é advogado, não? Não. Cada um pôde aproveitar a oportunidade de uma forma, né? Então, eu sou de uma família muito grande, financeiramente a gente não tinha recursos para poder estudar. E o que aconteceu comigo? Eu tive essa oportunidade de estudar, como eu te falei, eu trabalhei num lugar, numa academia de ginástica, que nem agora ela foi vendida e tal, eu fiquei 10 anos nessa academia. E lá eu tive a oportunidade de fazer administração de empresas. Mas como eu sempre sonhei em ser advogada, quando finalizou o curso, eu peguei o diploma, eu, pumba, corri e fui fazer direito. Na sequência? Na sequência, eu nem respirei muito, porque se eu tivesse respirado, eu acho que não teria feito, não teria né? feito. Atuou um pouquinho na administração? Atuei bastante até, porque eu fiquei 10 anos na gestão, então eu era gerente de operações dessa empresa. E lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, tive a oportunidade de passar. Então, eu até brinco, né? Eu falei, eu fui de lavadora de copos dessa academia a gerente de operações em 10 anos. Que legal. Muito me orgulha ter feito essa trajetória. Mas como eu sempre quis ser advogada, então fui fazer direito e lá em seguida já me especializei e comecei a atuar. Então você atua há quantos anos? Eu atuo há 9 anos, estou indo para o 9º ano. Na área de direito empresarial. Empresarial foi o que eu me especializei. Na área de direito empresarial, então fiz lá pós-graduação em direito empresarial, direito civil também, fiz lá processo civil e direito civil, justamente para poder atender melhor os meus clientes, né? Porque a ideia é fazer com que cada empresário, cada empresária possa ter segurança jurídica para poder trabalhar, para poder fazer aquilo que fez melhor, né? Porque a gente percebe que, às vezes, o empresário, ele fica cheio de coisas para fazer, tem que dar conta da empresa e não necessariamente, nem sempre ele tem um apoio jurídico para poder fazer com que ele tenha tranquilidade para seguir com aquilo que ele sabe fazer melhor. Entendi. Então, a minha expectativa é sempre levar essa leveza e levar essa segurança jurídica para que esse empresário possa, de fato, fazer aquilo que ele ama fazer. Então, é exclusivo, sempre no setor empresarial, apoiando as empresas nas decisões legais, no cumprimento Perfeito, da lei. É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. E é o nosso escritório, né? É um escritório full service, que a gente chama, então tem outras especialidades do direito lá, mas a minha especialização é voltada para o direito empresarial. E o que isso tem a ver com gente? O que isso tem a ver com crianças? Tudo. Primeiro, eu acredito que quando você ajuda um empresário a ser quem ele nasceu para ser, você automaticamente contribui para que o propósito dele se realize e o seu também. Então, quando eu ajudo uma empresa, eu automaticamente trago esse benefício para dentro de mim, porque eu estou exercendo o meu propósito, e para a empresa como um todo, porque ele vai ter tranquilidade para fazer. E aí, quando fala, né, daquilo que faz comigo, é essa transformação que acontece na minha vida, seja profissional, nesse atendimento, ou seja com aquilo que eu faço, né, de tudo que eu ganho dentro da advocacia, que é a menina dos meus olhos, e eu falo sempre, né, quando eu puder fazer só isso, eu só farei isso. Eu tenho uma ONG que trabalha com educação e empreendedorismo para crianças e jovens. Bacana. Para oferecer uma oportunidade, né? A ideia é oferecer para esse jovem a oportunidade de sonhar. Por isso se chama Aprender e Sonhar. Aprender e sonhar. Mas espera lá, voltando só um pouquinho. Quando nasceu essa ideia? Como ela surgiu? Como foi isso? Eu sempre conto que estávamos eu e alguns amigos, a gente estava num bar batendo papo. Sabe aquela história que tá todo mundo falando mal do governo, todo mundo falando mal disso, falando mal daquilo? Eu falei, ok, tá ruim, mas o que você está fazendo para melhorar? Porque eu não estou fazendo nada. Eu não acredito nessa reclamação onde eu não seja o que resolve, né? O que traz a solução para o problema. Reclamar qualquer um faz. E assim surgiu o Aprender e Sonhar. Nós pegamos naquele momento e falei, você não está fazendo nada? Eu também não estou. Então, peraí, vamos ver o que a gente vai fazer. Peguei ali a agenda de contatos, falei, vamos começar. Escolhi uma data aleatória, falei, olha, no dia 12 de maio a gente vai começar uma atividade às 2h da tarde em algum lugar. E aí depois surgiu o lugar. Fez o grupo e começou ali Peguei uma amiga que dava aula era professora de educação física, dava aula de hip hop. Peguei um outro amigo que tocava um violão. Falei, não, vamos fazer. E a gente começou com atividades das 2 às 5.
Hoje, a nossa atividade ela é das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Aí eu tenho diversas atividades, oficinas, né? Acontecem na oficina de música, contação de história, empreendedorismo. Nossa. Qual que é a faixa etária dessas crianças que estão apoiadas pela ONG que você... Elas têm entre 7 e 16 anos. A grande maioria estão ali naquela faixa do meio, entre 10 e 14. Então, o que a gente sempre fala é que nós podemos fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem em mãos. Então, as crianças vão para lá, têm essas atividades, e se elas esquecerem de tudo, elas vão lembrar sempre de uma coisa: a gente quer encorajar sonhos, que a gente quer que elas possam sonhar, elas possam acreditar, que elas possam ser advogadas, médicas, engenheiras, arquitetas, enfim, que elas possam sonhar. Ou seja, você está plantando uma semente também, ou muitas sementes nesse caso, né? Do mesmo jeito que, de alguma forma, o seu pai plantou uma sementinha, então você está semeando no mundo também, né? Essa ONG, ela está em pé e assistindo essas crianças há quantos anos já? São 12 anos de 12 atividade anos. ininterruptas. A gente não parou nem na pandemia. Nos 2 primeiros anos da pandemia, a gente ficou sem atividade presencial, mas sempre assistindo as famílias de forma online e também com entrega de cestas básicas, que foi bem complicado naquele começo. As nossas atividades acontecem aos finais de semana. A gente tem concessão de um espaço público para utilizar, então a gente leva as crianças para esse lugar e faz as atividades ali de acordo com os voluntários que a gente tem ali. Então você tem uma concessão de um espaço público, não é um espaço seu. Não, ainda não. Tá. Ainda não. Ainda não está no da tua lista de sonhos. Tá, então. Agora a gente tem, além desse espaço que a gente utiliza para os finais de semana, a gente tem os cursos profissionalizantes. Conversando com esses adolescentes, nós entendemos, né? Por exemplo, na periferia é muito comum que os jovens trabalhem muito cedo. Então, a gente está falando... Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Você provavelmente muito cedo também. Muito cedo. E a gente entendeu que se fazia necessário dar uma oportunidade em algum tipo de área. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes eles vão para subempregos. Por exemplo, o meu primeiro emprego foi entregando panfleto. Imagina uma menina de 13 anos entregando panfleto na rua. Nossa, que absurdo. É uma loucura. Sim, um risco. Imagina, se é um risco hoje, era um risco. Sim. Bom, sim. porque eu já tenho mais, não é melhor a gente nem falar sobre idade agora. Mas é um risco. Mas é um risco. E para uma criança, né? 13 Muito anos é uma maior. criança, o risco é ainda maior. Então, o que a gente começou a desenvolver? A gente começou a perguntar para eles o que vocês gostariam de fazer. Então, a gente ouviu muito: eu quero ser barbeiro, eu quero ser maquiadora, eu quero ser cabeleireira. Aí nós buscamos voluntários dessa área e nós montamos os cursos profissionalizantes durante a semana. Acontecem às terças e às quintas-feiras. Nesses cursos que são 100% gratuitos também, apoiados por diversas pessoas. Então, o professor é voluntário, a doação, alguém doou material, para que a gente possa oferecer autonomia para esses jovens. Hoje o trabalho é basicamente suportado por voluntários e por doações, pessoas que ajudam o projeto Perfeito. a se manter. Ou seja, se não tem doação, o projeto se arrasta ali para acontecer. Você depende disso para acontecer. Eu dependo de 100% de doações, e quando não tem doação, eu acabo fazendo a doação maior, né? Eu sou grata pela profissão que eu tenho, né? O escritório acaba trazendo esse suporte financeiro quando não tem. Às vezes meu marido reclama um pouquinho, né? Eu já ouvi, alguém já me contou essa história, que o marido já falou assim: olha, não tem mais... Chega o final de semana, você precisa ter a alimentação pronta. Então, não tem como não ter a atividade. Gente, eu não tenho atividade porque eu não tenho como oferecer os 3 lanches que eu dou para eles. Não, a gente vira para lá, vira para cá, conversa com um, conversa com o outro, manda mensagem. Tira do próprio bolso. Tira do próprio bolso e traz recursos próprios para fazer. Porque realmente eu acredito, né? Eu acho que, assim como eu tive uma oportunidade nessa empresa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei numa empresa onde a minha primeira formação, a empresa pagou parte disso. Quero agradecer aqui a Regina Martins e o Reinaldo. Obrigada, nós somos amigos até hoje. Que bacana. E foi, lógico, fui eu que fui uma excelente funcionária? Claro que sim. Mas também eu poderia ter sido uma excelente funcionária e não ter recebido um incentivo como esse. Então, eles me ajudaram a pagar a faculdade para que eu pudesse me desenvolver. Então, nada mais que isso devolver para a sociedade, para essa geração, nesse lugar específico, aquilo que eu recebi. Acho que é isso. E é muito bonito isso, né? Porque o que você falou é um exercício de gratidão, né? O que diferença isso fez na sua vida e como você pode fazer essa diferença na vida de outras pessoas. O que isso pode
né, agregar a vida que você transforma. Então, desse grupo todo, se você conseguir transformar meia dúzia, é totalmente significativo, né? Mas me fala um pouco mais. Essas crianças estão na escola, elas cumprem uma carga horária, isso não afeta, eles vão para uma atividade posterior para fazer a qualificação? Me fala. Eles estão todos na escola. Então, para os finais de semana, né? É uma regra? Tem que estar na escola? Tem que estar na escola. Tem um caso ou outro, por exemplo, eu tenho crianças muito vulneráveis e tenho crianças menos vulneráveis. Então, vou contar a história de um rapaz. Ele tem 16 anos, ele tem uma deficiência que foi por conta de um acidente que ele sofreu na infância, e ele não é tão assistido pela família como ele gostaria. Sim. Então, você percebe que a família tem muitas dificuldades. Então, um jovem como esse, eu vou ficar cobrando se ele está na escola ou não? Eu acho que é o menor problema é estar ou não na escola numa situação como essa. O que eu prefiro que ele esteja comigo, sendo participativo. Ele é ótimo, ele canta super bem, que ele seja participativo, esteja dentro de uma atividade, do que ele esteja na rua. Então, é lógico, o que a gente quer? A gente quer que as crianças estejam na escola, a gente encoraja os pais para que eles estejam na escola. Eu não tenho relatos de crianças que não estão na escola, mas eu acabo por flexibilizar essa questão, uma vez que o que eu quero é que essa criança, esse jovem, ele olhe para outras crianças e para os voluntários que ali estão e se espelhe, se encoraje para que ele possa fazer. Isso traz o envolvimento dos pais em paralelo ou ainda é uma realidade distante? Sim, eu tenho muitos pais muito participativos, muitos pais que colaboram também. Eu tenho uma mãe que ela é minha voluntária desde que as filhas entraram na ONG. Ela vem comigo, ela me ajuda a preparar a alimentação, está sempre lá, vê o que acontece, faz o acompanhamento. Eu tenho, no caso dos cursos profissionalizantes que acontecem durante a semana, uma mãe que o menino tem 14 anos. Meu Deus, 14 anos fazendo barbearia. Gente, se ele tem idade, maturidade para fumar maconha, né, usar drogas, para estar na rua, ele tem condição de aprender a mexer com uma tesoura e uma maquininha, né? Eu concordo. E aí, eu não quero fazer apologia nem que sim, nem que não. Eu só quero falar que uma criança, um jovem de 14 anos, ele merece ter uma oportunidade. Com certeza. Então, esse jovem, eu tenho um de 14, eu tenho um de 13 anos, que acabou de fazer 13 anos. E é uma oportunidade, é diferente. Não existe, quando a gente fala de trabalho escravo, trabalho infantil, é diferente. Ele é uma oportunidade justamente para que ele não seja explorado, mas que ele consiga entender o valor que ele tem, consiga entender a capacidade dele, de ter uma formação, uma qualificação que vai dar para ele um dinheiro, um envolvimento, né, uma ocupação. É muito importante. Eu penso como você. Ele tem responsabilidades. Então, a minha aula, por exemplo, de barbearia, ela acontece uma vez por semana, das 9 da manhã ao meio-dia. Então, esse jovem, ele tem o horário de chegar, ele se preocupa com o material dele, ele já está aprendendo como lidar com o dinheiro, ele está aprendendo o relacionamento com o cliente, ele está aprendendo a lidar com aquele material que ele vai utilizar. E aí, a gente, abrindo uma aspas aqui sobre o material, todo o material foi doado, seja porque o próprio professor doou uma maquininha, a gente tenta incentivá-los, então a gente fez há pouquíssimo tempo atrás. Olha, quem fizer, porque eles estão aprendendo diversos cortes, que eu nem sei o nome, gente, eu nem vou falar aqui, mas teve um, por exemplo, olha, quem fizer o melhor corte de cabelo hoje vai ganhar uma maquininha. Imagina, já saiu com a maquininha dele para ele poder cortar. Ele já está cortando o cabelo dos amigos, do irmão, já está fazendo isso acontecer. Então, eu estou falando de um jovem de 15 anos, que o pai trabalha como pedreiro, que a mãe trabalha ajudando, limpando casas, e que ele tem a oportunidade de fazer o dinheiro dele para poder comprar as coisas dele. Que é muito. Eu acho que é um projeto ímpar, assim, Eu e adoro. acreditar nessas crianças, né? E é isso, eu acredito como você. Às vezes uma única palavra, às vezes uma única oportunidade transforma a vida de alguém, né? E é isso que você proporciona ali, né? Mas me fala, você consegue, eu vejo tantas grandes instituições de apoio, você consegue parcerias para que também te apoiem nesse projeto? Porque, assim, a Rita me disse que você mais tira do seu bolso do que... A Rita deu spoiler. Deu spoiler. Ela falou, meu Deus do céu. Ela falou, olha, eu não queria dedurar não, mas ela falou, olha, tem dia que é complicado. O processo de uma ONG é sempre muito desafiador. Então, nós já existimos há 12 anos. Nesses 12 anos, nós organizamos toda a documentação. Mas as empresas, nem todas as empresas estão seguras em fazer esse aporte financeiro ou de material mesmo. Então, E por quê?
Eu não sei se porque ele já tem as ONGs preferidas, a gente tem algumas ONGs, as maiores, que já estão aí na mídia. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro é muito desconfiado e realmente tem gente fazendo um trabalho muito bacana, mas tem gente que, infelizmente, utiliza o nome, né, de instituições para poder se promover, enfim. Então, eles acabam por escolher ali as mesmas ONGs. Então, as grandes ONGs, aquelas que estão na mídia e tal. E a maioria das ONGs, a maioria daquelas instituições que são menores, que talvez não tenha se profissionalizado de uma maneira mais contundente, acaba ficando fora desse circuito de doações. Entendi. Então, por exemplo, não só eu, mas eu conheço várias outras ONGs de colegas que trabalham com outras atividades que, infelizmente, não têm esse apoio. Então, eu já bati em todas as portas aí de São Paulo que você possa imaginar. Por exemplo, essas empresas de cosmético para o meu curso, né, profissionalizante, já bati em todas as grandes. Todas as grandes. Negado. Ninguém... Até agora, não falei com nenhuma delas. Assim, a gente não tem a chance de fazer uma reunião. A gente não tem abrir as portas, ouvir, né? Você imagina se eu tenho uma empresa dessa de cosmético apoiando os meus cursos profissionalizantes. Muda completamente a vida dessa pessoa que está fazendo. Sim. Eu tenho um caso muito emblemático, até eu gosto de contar sempre os cases, de uma mulher, no curso de cabeleireiro, eu tenho mulheres mais velhas. E mais velhas assim, 28, eu tenho uma de 30. Essa jovem de 28 anos, ela trabalhava como faxineira num salão de beleza. E ela sempre sonhou em ser cabeleireira. Só que ela nunca teve oportunidade. Começou a fazer o curso, falou com a gerente desse lugar e eles convidaram ela para ser assistente de cabeleireiro. Então, quando ela terminou esse curso agora, que é o curso básico de cabeleireiro para ser assistente, ela já está como assistente num salão de beleza. Que incrível. Imagine você, se eu tenho uma instituição grande, apoiando, vai trazer todo o material para que ela se desenvolva. Então, eu estou falando aí, né? O pessoal está falando tanto de ISD para lá, ISD para cá, que precisa, que a gente precisa apoiar. Bom, na prática, infelizmente, o recurso ainda não chegou. Mas como esse podcast é maravilhoso, ele é conhecido aqui, né, no Brasil inteiro, faço votos de que você, que está nos vendo agora, olhe e venha saber o que a gente já está fazendo. A gente já está fazendo há bastante tempo, né? Bacana. Então, eu acredito que em 12 anos a gente já fez muita coisa. A gente tem muitos cases incríveis. E se alguém quer ser voluntário na sua ONG, basta bater na porta? Sim. O que eu acredito? Eu acredito que cada um pode dar o que tem. Então, se um voluntário vem e ele fala assim, Ângela, eu tenho 2 horas no meu tempo num final de semana e gostaria de ser voluntário. Uma palestra. Quero dar uma palestra. Você é palestrante. Terapeuta, um psicólogo. Posso? Deve. Por quê? Porque o trabalho de encorajar, né? O Walt Disney fala uma frase que é muito clichê, mas que é muito real, que se você pode sonhar, você pode realizar. Se eu consigo fazer com que uma criança sonhe, então eu consigo fazer com que ela realize. Então, quando você vem, é um palestrante, eu sou psicólogo, a criança vê, o adolescente vê, o jovem vê um psicólogo, ele fala, opa, tem uma profissão a mais aqui para eu pensar. Então, eu sempre faço, né? No mês das profissões, em maio, eu faço várias oficinas com profissões muito diferentes. Então, eu pego lá na minha lista de networking, vem, querido amigo. Então, eu levo um médico, levo um engenheiro, levo todo mundo para que as crianças conheçam. Para quê? Para despertar nelas o desejo de fazer, ou entender um pouco mais sobre aquele curso, ou entender um pouquinho mais sobre aquela profissão. Pode ser que mude, pode. Sim. Mas, no geral, ela sai de lá muito, muito curiosa. O que aconteceu comigo, né? Até é engraçado isso. Eu sempre estive com as crianças e eu esqueci de falar que eu era advogada, porque eu sempre estou na correria. Se você chegar lá, eu estou enlouquecida para organizar uma atividade. E eu tinha esquecido de falar para elas que eu era advogada. E foi muito engraçado. Um dia, eu levei uma amiga advogada para falar, e aí as crianças vieram para mim e falaram, mas tia, você também é advogada? Eu falei, eu sou advogada. Ficaram surpresas. Ficaram surpresas, porque estão sempre me vendo descabelada, correndo para lá e para cá. E daí foi muito engraçado, mas também gerou um efeito muito positivo. Depois daquele dia, surgiram lá pelo menos mais uns 5 que queriam ser advogados. Que bonito, que lindo isso, né? E aí você fala assim, será que eles vão ser? Não sei, mas pelo menos nesse momento a gente conseguiu inspirá-los. Com certeza. Para que eles pudessem olhar a vida com outros olhos. E aí a gente aproveita isso para poder falar, mas para ser advogado vai ter que ler bastante. Vai ter que estudar. Vai ter que estudar, vamos melhorar esse português. E aí eles ficam com aquilo. Então a gente acaba encorajando os sonhos deles indiretamente. Então quando eu levo um voluntário, seja ele
quem for, para que ele conheça a criança, é isso que acontece. Ela começa a olhar e falar, poxa vida, então, se ele pode, eu também posso. E é contar a vida mesmo, né? Falar das dificuldades, falar daquilo que foi um desafio, aquilo que não foi, aquilo que foi fácil, aquilo que não foi tão fácil, para que ela saiba, né, que a vida não é essa romantização da vida aí, A né? vida de verdade, né? Você É. falou uma coisa que eu gosto muito, né? E eu vivo... Para ser bem honesta, eu não sei nem onde nasceu, mas eu sempre sonhei. Quando eu falo não sei de onde veio, porque eu também venho de uma história de uma família muito simples, muito humilde, muito pobre, e que ninguém tinha sonhos, né? Mas eu sempre tive os meus guardadinhos, eu sempre tive vontade de fazer sonhos, né? Desde menina. E os sonhos é o que você falou. Ele talvez não seja um advogado, mas é uma primeira semente. Ele vai mudar aos 15, aos 20, aos 25, ele vai escolher, mas você está ali dizendo para ele, olha, pode sonhar. Sonhar, ele é o combustível que te leva a realizar. E você já está plantando isso neles. E eu acredito demais nisso. Porque quem não tem sonho não tem o porquê de realizar, né? E por mais que o caminho seja difícil, seja doloroso, quem tem sonho e quer de verdade vai seguir, vai fazer essa transformação. Então, acho que isso é muito mágico, né? Deixar isso na cabeça das crianças. Mas aqui a dica já está dada. A ONG aceita voluntários. Então, se você tem um trabalho, se você quer fazer uma palestra, se você tem um envolvimento, quer semear, né? Quer estar ali junto para levar essas crianças para um outro lugar, tá aqui o convite da doutora Ângela, você pode ser voluntário na ONG. É isso. Além de voluntariado, você também recebe doações, eu estou perguntando porque as pessoas estão assistindo também podem se interessar por isso, você também recebe. Então, tempo, o meu trabalho eu ofereço, mas eu também posso, desde equipamentos até, enfim, alimentos, tudo que a ONG necessita. Sim. Legal. O ideal é que a pessoa vá conhecer o projeto de perto, né? Eu acho que primeiro, esse conhecer é extremamente importante. A gente tem as nossas redes sociais que você consegue ter uma ideia, mas é bacana você estar lá, olhar um dia, tirar um final de semana, tirar um dia de semana que queira olhar a atividade de perto. Mas a pessoa pode ajudar de várias maneiras, né? Agora a gente vai ter o nosso primeiro bazar, que é um bazar beneficente para gerar recursos para os cursos profissionalizantes. Bacana. Então, qual é a nossa expectativa? Arrecadar a maior quantidade de itens possível. Roupa, sapatos, acessórios. Sim, roupa, sapato, acessório, o que tiver lá para poder fazer em bom estado, né? Óbvio. Para a gente poder fazer essas vendas no bazar, a gente vai vender a preços populares para ter esse recurso, para poder abastecer os cursos, que é educação. Eu acredito na educação como ferramenta de transformação social, né? Quando a gente fala de transformar o Brasil começa muito pequeno, né? Sim. Então, às vezes, a gente está achando que transformar o Brasil é mudar todas as escolas. Não, transformar o Brasil é começar pequeno, fazendo com que essas crianças, as nossas crianças, elas entendam, os nossos jovens entendam que, sim, nós somos um país incrível e que nós podemos, sim, levar a transformação para onde quer que a gente vá. Eu acho que a educação é um veículo de transformação, é um meio que realmente você transforma a sociedade. É muito triste porque a gente não vê incentivo mesmo, né, do Estado se responsabilizando pela educação. Mas, por outro lado, eu penso como você. Não tem que estar no lugar de que não tem, o Estado não investe. O que eu faço? Como eu posso contribuir? Eu posso ficar de braços cruzados ou eu posso fazer alguma coisa que faz total diferença. E é isso que você faz com essas crianças ali nesse trabalho, né? E muito bacana. Então, fica o convite para quem quiser conhecer. Eu, particularmente, também sou dessa opinião. Em vez de você criar qualquer julgamento, é como você falou, né? Tem ONGs que são sérias, tem ONGs que não são sérias. O ser humano, ele é passível de ser bom e de ser ruim. Ele é passível de ser corrupto ou não. Então, assim, isso é o ser humano. E o ser humano, ele está em todas as atividades, em todos os lugares, né? Então, isso não é. Então, vale a pena conhecer. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu apoio uma causa, eu quero saber onde eu estou apoiando, o que eu estou fazendo. Quero conhecer de perto para poder entender o quanto a minha energia, quanto o meu amor está transformando de fato aquilo. Perfeito. Então, eu acho que faz muito sentido as pessoas conhecerem. Fica aqui o convite para conhecer a doutora Ângela, pessoalmente, que é encantadora, a história dela, né? E também queria comentar aqui e perguntar para a doutora Ângela. Foi, inclusive, uma propaganda que eu fiz do livro, porque eu estive, né, no lançamento do livro da doutora Ângela, onde ela desenvolveu o RIAA, R-I-A-A, que é um método que ela desenvolveu. Eu queria que você falasse um pouquinho. Esse livro, ele fala da sua trajetória. É um livro belíssimo. Eu recomendei, inclusive, né? Mas aqui, de novo, eu queria que você trouxesse só um pouquinho aqui,
sobre o método que você desenvolveu. E eu entendo que isso fala com o teu projeto, fala com a tua vida. Fala, totalmente. O método RI, ele surgiu, na verdade, as pessoas começaram a me procurar. Conte a sua história. O que você faz, né? Como é que você faz para ser tão alegre? Como é que você faz para ter sucesso? Nossa, você é tão autoconfiante. Como é que você faz? E eu comecei a pensar nisso. Falar, bom, como é que eu faço, né? E daí surgiu primeiro uma palestra chamada RIA, que foi parar em Dubai, essa palestra. Foi Como uma assim, loucura. parar em Dubai? Essa foto, inclusive, eu mesma tirei em Dubai. Jura? Que show! Esse detalhe eu não sabia. É uma capa lindíssima, mas eu não sabia que era Dubai. É Dubai. Uau! Eu fui convidada. Como você foi parar lá? Como foi essa palestra? Eu fui conversar comecei a fazer a palestra e estive num grupo de mulheres e a gente batendo um papo, conheci algumas pessoas, né? Eu tenho essa facilidade de comunicação. Conheci uma pessoa que falou, olha, eu vou para Dubai agora, ela me deu a data, era março, eu falei com ela mais ou menos em outubro, eu vou para Dubai e quero que você vá. Falei, como assim você quer que eu vá? Não, eu quero que você vá, porque tem muitas empresárias brasileiras que vão daqui para lá e tem empresárias da Europa que vão para esse evento também. Então, eu gostaria que você fosse. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer em Dubai? Imagina, eu comecei a pensar nos dólares, né? Isso aí. Fazer continha. Meu Deus, que nada. Eu descobri que basta você sonhar e acreditar que as coisas começam a acontecer. Fui parar em Dubai, passei lá uma semana conversando com mulheres empreendedoras poderosas, empresárias de várias áreas e de vários locais, tanto aqui do Brasil como fora do Brasil. Gente do mundo todo. Gente do mundo todo. E aproveitei e falei, poxa vida, quando eu voltei de Dubai, eu falei, peraí. Não é que é verdade? Não é que eu fui parar em Dubai com essa palestra, vou escrever. E aí comecei a escrever o livro. Eu já tinha outras escritas colaborativas, então sobre diversidade, sobre empreendedorismo, mas esse é o meu primeiro solo. E aí eu transformei o método RIA, que é um método muito simples, não tem nada de mirabolante. Eu sempre falo isso e falo isso no livro também, que existem muitas coisas que são muito simples, só que a gente não faz. E esse é eu acho que essa é a grande sensação das pessoas que leem o livro. Isso eu já sei. Ter responsabilidade. Como assim? Eu ia falar. A primeira sigla. Responsabilidade. É de responsabilidade. Responsabilidade com você, com o seu corpo, com a sua espiritualidade, com o seu tempo e com o seu dinheiro. Nossa, eu amei essa palavra. Primeiro porque eu acredito muito em autorresponsabilidade, né? Eu, particularmente, desde que eu me entendo por gente, eu entendo que a vida, ela acontece quando você faz acontecer. É isso. E ela não acontece quando você não faz acontecer. E se ela for muito boa, parabéns, você fez. E se ela for muito ruim, parabéns, você não fez. Não fez, né? É isso. Então, eu acredito demais nisso. Então, responsabilidade. É isso. A gente o ser humano tem o hábito de querer culpar alguém pelos seus fracassos. É verdade. A minha mãe, porque meu pai. Porque a sociedade, porque o governo, porque isso. Governo. Existem. A gente não quer romantizar as coisas aqui. Mas é uma realidade. O que você pode fazer com o que você tem em mãos para mudar a sua situação? Talvez essa seja a maior pergunta. Eu tenho uma escrita no meu escritório, eu tenho um lembretezinho que está escrito assim: o que você pode fazer agora para contribuir para a realização do seu sonho? Por quê? Porque é sua responsabilidade. É sua responsabilidade acordar cedo, é sua responsabilidade fazer uma atividade física para o teu corpo estar bem. E aí a gente está falando de saúde, a gente não está se alimentar bem. É sua responsabilidade fazer algum tipo de atividade física, é sua responsabilidade ler. Então, eu quero conhecimento. Não tenho dinheiro para fazer Harvard. Ok, então você não tem? Vai lá num sebo e compra um livro de R$1 e leia uma página. Audiobook é de graça. Audiobook gente? é gratuito. Audiobook é a quinta maravilha e é de graça. Vai, podcast. Quantas outras pessoas não passaram aqui antes de mim e trouxeram conhecimentos riquíssimos de transformação, de mudança de mentalidade? Então, peraí, o que de fato é sua responsabilidade? Esticar sua cama é sua responsabilidade. Escovar o dente de manhã é sua responsabilidade. Sair para procurar um emprego é sua responsabilidade. Então, por que você está transferindo para o outro? Então, é muito nisso. E aí eu vou contando ali, dou algumas ferramentas de responsabilidade. Que show, que show. Vale a pena, viu? Leiam. Depois a gente fala de identidade. Identidade por quê? Porque nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos espírito. E não adianta, às vezes a gente está perdido no mundo sem saber
quem nós somos. Às vezes, a gente está perdido só achando que a vida não deu certo. Por quê? Porque você não olhou para dentro de si e não entendeu que você é a sua melhor companhia. Eu conheço um monte de gente que está procurando em amizades, que está procurando em relacionamentos. É uma companhia que você só vai ter com você. Verdade. Então, quando eu sei quem eu sou sou uma boa companhia para mim e eu sou uma boa companhia para qualquer pessoa. Eu amei o que você falou. Você é uma alma antes. Uma alma habitando um corpo. É isso. A gente está muito focado num corpo e esquece de uma alma, né? Tudo, né? A gente foca no que a gente vê o tempo inteiro. Mas nós já éramos antes. Então, quando a gente nasce, você não nasceu ali, a sua vida não nasceu ali. Então, eu acredito demais, assim, pensando espiritualmente, quando eu agradeço o que acontece ao meu redor, quando eu invisto em mim, no tempo de qualidade comigo, então eu aprendo a entender do que eu gosto, do que eu não gosto. E, assim, a gente chega em algumas construções, quando a gente se conhece, que elas são fundamentais para quê? Para o tal do sucesso lá que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mas e o caminho para o sucesso, Ângela? Isso. É você se conhecer, você precisa saber quem você é, você tem que saber quais são os seus pontos fortes, você tem que saber quais são ali os seus calcanhares de Aquiles. O que eu melhoro, né? No meu calcanhar de Aquiles. Pô, aqui, né? Como é que eu supero isso? Como é que eu supero? Durante muitos anos, eu acreditei que ser comunicativo era um defeito. Por quê? É mesmo? Sim, por quê? Eu tinha muitas crenças limitantes. Por quê? Porque eu chegava no lugar, eu já fazia amizade. Aí eu chegava não sei o quê. E aí, olha, pra você ter uma ideia, tem uma coisa no livro que eu conto, que quando a gente fala de autoconfiança, que eu trago muito isso. Eu sempre falo assim, né? A gente tá conversando com as pessoas, isso é incrível, é sensacional, é maravilhoso. As pessoas começam a falar assim, nossa, mas é tudo tão assim, tudo tão lindo assim. Calma, respira. Todo mundo tem o seu momento que não é tão bom, mas você não precisa ficar nele. Claro. Só que os seus olhos transformam, né? Transformam as coisas em boas e transformam as coisas em ruins. Então, depende muito dos olhos de quem vê. É isso. É isso que faz a diferença. Quando eu falo do outro A, que é de autoconfiança, eu trago o vocabulário transformacional. Por quê? Porque lembra daquela história que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo? Eu sinto antes. Então, por exemplo, quando alguém fala ou um xingamento, fala mal, ou alguém faz uma fofoca, quando alguém tenta trazer alguma coisa negativa, eu sinto antes. Se eu falar mal de alguma pessoa que eu gosto, eu já fico logo com o pé atrás, não é assim? E por que isso acontece? Porque o meu espírito e a minha alma sente antes. Isso faz com que eu fique para baixo. Então, quando eu trago um vocabulário positivo, um vocabulário que, de fato, ele é consciente, e é importante a gente ter essa consciência, né? E ser intencional naquilo que faz. Quando eu sou intencional na minha fala, quando eu sou intencional naquilo que eu comunico para você e para o próximo, eu tenho resultado disso. Então, é extremamente importante. E isso é muito mágico, né? Esse poder do que você fala, de como você constrói para você e para o outro, inclusive, né? Sim. Como a sua palavra ela tem muita força, né? Para te fazer realizar e para também, eventualmente, se a pessoa tiver uma intenção ruim ou tiver fora de uma consciência, ou não tem uma ampliação de consciência, ela vai fazer isso de uma maneira muito ruim. Mas isso é incrível, né? Como você pode transformar o dia de alguém com uma palavra. Pode. E eu percebi isso, muito, muito assim, você vai começando a pensar na sua história e você vai enxergando. Às vezes eu mando, as pessoas normalmente não gostam muito de áudio, né? Então você manda escrito. Quando eu mando áudio pra pessoa, a pessoa sempre devolve. Uau, que energia, não sei o quê. Legal. Aí você fala, gente, como assim? Por quê? Porque a pessoa sente de fato. Sim. E isso faz com que? Isso me faz sentir bem. Falar, poxa, quantas vezes a gente tá ou numa rede social, você tem um canal de rede social e tal, não vou mais falar nada aqui. Aí a pessoa vem em seguida, poxa, eu gosto porque eu leio, porque eu escuto você, porque eu vi aquilo que você fez, porque eu assisti o seu podcast, porque eu... E aí você fala, poxa, eu tô fazendo essa diferença, né? Isso é muito bom. E tô usando o meu último A, que é a atitude positiva, né? O último A, atitude positiva. Como é que são as atitudes positivas? Você começa com pouco, você tem que ser grato sempre. Eu acredito demais nisso. Quando eu sou grata, eu reverbero essa gratidão na minha vida. E a atitude positiva, ela vai mudar completamente a sua maneira de enxergar as coisas. Tem um ditado, eu não me lembro quem foi que fala assim, que você não pode impedir o pássaro
pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho lá. Interessante isso. O que isso significa? Que eu posso ficar mal-humorada às vezes? Tudo bem. Mas se na maioria do tempo eu estiver consciente de que, poxa, essa minha alegria, essa minha atitude positiva vai mudar a vida de alguém e primeiro vai mudar a minha vida e depois vai mudar a vida do outro, então eu consigo construir. Você precisa ter essa atenção, né? Tem. Para ter atitude positiva. Eu acho que é isso. Porque nem sempre, e eu volto a falar, porque às vezes as pessoas, né, uma pessoa fala assim, mas os otimistas são todos um bando de idiotas. Fala, depende. Eu prefiro ficar do lado de um otimista do que de uma pessoa que é extremamente negativa, que está reclamando da vida. Então, são duas. Quem gosta de andar com gente que reclama? Não faz sentido. Eu não suporto. Na verdade, assim, a regra, inclusive, é... Não que você não tenha direito de reclamar. Você tem um dia que não foi muito bom, tem um dia que você tá, Sim. né, com a avó atrás do toco, você tá no mau humor, aconteceu alguma coisa. Tudo bem, gente. Tá tudo, mora dentro da gente. É isso. O que não dá para ser uma constante. Se é para isso, ser constante, perfeito. eu prefiro que seja realmente positivo, que seja alegria, que seja Perfeito. um desejo de todo dia acordar, né? Eu penso dessa forma. Todos os dias você recebe um presente da vida. É isso. É uma oportunidade. Única. É única. Eu posso passar dias me lamentando, mas eu também posso transformar esses dias em bons dias. É tudo Os dias eles vão passar de qualquer jeito. de qualquer jeito. Aí você tem que escolher. Então, eu prefiro passar esses dias agradecendo e ajudando pessoas. Seja na minha profissão, seja na minha ONG, seja conversando com você agora. Eu prefiro. Por quê? Porque eu acho que isso vai gerar uma diferença no mundo. E todo mundo quer um mundo bom para viver, não é isso? Todo mundo quer um mundo bom. A diferença entre querer um mundo bom é como é que a gente faz esse mundo ficar bom. Porque também tá isso. na primeira sigla, responsabilidade. Sempre. Também está na minha responsabilidade fazer isso, né? Sim. E você mencionou uma coisa no começo, eu gosto muito de Sartre, né? Jean Paul Sartre. Ele diz que não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que recebeu da vida, né? Perfeito. Você pode ficar sentado, é o que você falou, se lamentando e a vida vai acabar, né? E eu não aposto nas próximas, porque a gente só sabe dessa, então particularmente eu aposto nessa. E ela vai passar igual. Ou você pode fazer total diferença, né? Então, descobrimos aqui, RIA, né? É isso. Doutora Ângela acabou de dar uma dica aqui sobre o método. Faz sentido, leiam. De fato, é transformador. Eu particularmente gosto muito desse tipo de leitura. Eu acho que é uma leitura que te fortalece, uma leitura que te ajuda a ter uma outra perspectiva. Eu acho que a vida, ela te desafia todos os dias. Sim. Né? E é o que você falou, tem dia que você fala, meu Deus, né? Mas é como você sacode a cabeça e fala, bora, tem mais aí pra frente, vamos que eu posso fazer diferente, né? Então, acho que é uma leitura que contribui muito, né, pro crescimento. A ideia era essa. Não, e foi maravilhoso. Ângela, eu queria agradecer aqui, já em primeira mão. Antes de mais nada, eu quero pedir aqui o contato da sua ONG para quem quer visitar. Como é que eu chego? Você pode, você pode mandar uma mensagem pelo Instagram, que é o @Projeto Aprender e Sonhar _oficial. Ou pode mandar para o meu Instagram, que é o @AngelaSousalves, com um A só. Lá você pode falar, olha, eu quero ser voluntário por um dia, ou eu quero conhecer, só conhecer as crianças, não quero ainda ser voluntário, mas quero conhecer, fica super à vontade. A gente marca um dia para você ir lá, não marca todo mundo de uma vez, hein, pessoal? Vamos marcar de 2 em 2 para poder conhecer. Legal. E, Ângela, se alguém também precisa dos teus serviços do mundo corporativo, como é que eu te acho? Como advogada renomada que você é. Obrigada pelo espaço. Bom, pode me chamar lá no Instagram que a gente pode conversar, ou pode ligar no escritório também, dentro dos nossos canais do escritório. Acho que o telefone é 31640211, aqui de São Paulo. Mas se quiser achar pelo Instagram, também não tem problema nenhum. Lá no meu Instagram, eu direciono você com calma. Muito bom. Ângela, eu ficaria aqui falando mais sobre o quanto a gente pode fazer a vida ficar melhor, ou fazer o exercício diário de receber os desafios e transformar esses desafios, né? Mas a gente tem que encerrar, então eu queria te agradecer muito, muito, muito a sua presença. Foi uma honra te conhecer, né? Foi mais um presente da Rita para mim, foi ter trazido você para o meu hall de amizades, né? E é uma delícia ter alguém com a tua energia, com a tua força e que faz de verdade a vida acontecer, né? Se dedicar tempo nesse trabalho que você faz na ONG é para poucos, né? As pessoas, elas querem o que é fácil, o que está mais cômodo, olhar para o seu próprio umbigo. E quando eu falo, eu estou falando isso de mim também, né? Eu não faço uma ONG. Eu acho que, durante o mundo corporativo, eu fiz muito trabalho de mentoria, ajudei muito, mas exige muito você se doar numa ONG. É um trabalho incrível. Então, eu
Eu, assim, reverencio mesmo. Acho que tá de parabéns. E Obrigada. obrigada aqui pela sua presença. Queria deixar uma lembrancinha do Muito Mais Consciência para você. Ai, que delícia. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu penso muito em sustentabilidade, penso muito em como a gente se posiciona no mundo, né? Eu sou apaixonada também por educação, então não poderia ser diferente. É uma eco bag. Delícia, obrigada. Espero que você faça um bom uso lá, tá bom? Adorei. E obrigada mais uma vez, uma honra te receber, Obrigada, uma honra te querida. conhecer. Pessoal, essa história é incrível, tá lá no YouTube daqui a pouquinho, então você segue aqui nas redes, você faz um contato, deixa lá o seu comentário e a primeira pessoa a comentar vai ganhar um livro da Ângela. Vai deixar lá, inclusive, o seu endereço, porque eu vou postar um livro de presente da doutora Ângela, tá bom? Me segue nas redes, tem este e outros assuntos que inspiram, tem muita coisa boa. Até lá!